Se você sente que só vive para pagar a conta, mesmo assim o teu orçamento não sai do vermelho, paga só o mínimo da fatura do cartão de crédito e está cada vez mais enrolado em dívidas, então você precisa assistir esse vídeo. Eu andava refletindo sobre algo que eu sempre falo aqui, né? Levar vocês, assim como eu tenho conseguido, sair do caos financeiro para o extremo planejamento financeiro. Extremo não no sentido de ser algo tão chato e aprisionante, mas que leve para um outro nível, né? A maneira como você se relaciona com o seu dinheiro. E refletindo nisso, eu fiquei pensando que cada caso é um caso e que existem pessoas que estão num caos tão caos que levariam muitos meses, até anos, para colocar as coisas em ordem. Principalmente porque envolve mentalidade, comportamentos, hábitos, e a gente não muda isso do dia para a noite. E eu estava refletindo então que comigo, né, eu já tenho um tempo médio para resolver pequenas intempéries financeiras bem curto. Como assim? A maneira como hoje eu me organizo faz com que, mesmo que eu faça uma compra por impulso, eu faça uma compra ali fora do momento oportuno, aquilo não gera um caos financeiro tão grande. Eu, no máximo, em 2 meses, eu consigo colocar as coisas nos eixos, me reorganizo novamente. E, além disso, consigo manter reservas de emergência, consigo manter investimentos para pensar num projeto que eu tenho para o futuro, eu consigo pagar integralmente a fatura do meu cartão, e aí eu fiquei refletindo em quais são os hábitos, ou quais são as coisas que os hábitos, né, que eu já consegui implementar de fato na minha vida, e que eu faço isso com leveza, com tranquilidade, com naturalidade, por isso é um hábito, né, já está arraigado em mim, e que me confere esse privilégio de ter contas que ainda que se desestruturem, o orçamento que ainda que saia dos trilhos não é, a catástrofe não é tão grande, não é tão, né, uma catástrofe financeira tão meteórica assim, né? Logo eu consigo colocar o trem de volta no trilho. E eu resolvi então que nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês os 5 hábitos que transformaram a minha vida financeira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você precisa desse tipo de conteúdo para transformar o teu 2026 desde já, para começar a transformar a tua realidade financeira, então se inscreve nesse canal, porque aqui já tem muito conteúdo publicado nesse sentido e muitos outros conteúdos ainda virão. Então já aproveita e ativa o sininho para também não perder as notificações e assistir logo em primeira mão, assim que eles forem publicados. Bom, eu resolvi escrever, listar realmente os 5 hábitos que eu considero que são os mais poderosos e que me dão tudo isso que eu já falei para vocês no início do vídeo. Então, os 5 hábitos que transformaram a minha realidade financeira. Gente, isso aqui é exatamente o que eu faço, isso aqui foi construído pela minha experiência, isso aqui eu levei tempo, talvez anos, poderia dizer que alguns eu levei anos para realmente ter esse hábito arraigado. Então, calma. Anota aí, pega papel e caneta, anota os 5 hábitos, vai tentando implementar 1, 2, 3, 4, até os 5 e calma que vai dar certo. É só você não desistir. E olha, vai por mim, vale muito a pena. Isso aqui faz com que você não tenha mais grandes problemas. Hábito número 1, para ser estritamente prática, como eu costumo dizer, e para a gente já começar o vídeo. Fazer o orçamento no início do mês antes de receber. Isso é inegociável para mim. Eu sento, eu uso planilha e uso agenda planner, então eu anoto. Eu sento, eu coloco todos os meus gastos na planilha, tudo, absolutamente tudo que é fixo e tudo que é projetado, um serviço que eu faço recorrentemente, né? Um serviço que eu contrato recorrentemente, eu já sei o valor dele que é fixo. Uma parcela que eu já sei que vai estar no meu cartão, vou até falar disso mais lá na frente, já fica também nessa planilha. Gente, eu consigo hoje simplesmente não mexer em R$ 1 da minha renda mensal sem antes fazer o controle, ou seja, a destinação dos valores. Isso me dá muito controle. E eu faço isso através de planilha, como eu falei, faço também usando parte na planilha e parte anotado no meu planner. Mas aqui no canal eu ensino planilha e ensino caderno. Quem não se habitua com uma ferramenta, usa outra. O que importa é ter controle. E fazer isso sempre no início do mês, ou seja, antes de receber. E se você receber, só comece a usar aquele valor quando você sentar e planejar como ele será utilizado. Segundo ponto que está extremamente relacionado e que isso transformou a minha realidade. Primeiro valor que eu tiro não é para mais nada que não seja poupança, que eu não aplico na poupança, já falei isso outras vezes, eu aplico no Tesouro Selic, então eu tiro o de poupança, o de poupar, e coloco lá na minha reserva de emergência no Tesouro, e tiro a parte, porque tem um percentual que é para reserva de emergência, e tem um outro percentual que eu reservo para os meus investimentos. Então eu já lanço lá dos investimentos. Inclusive,
Isso é um hábito tão legal que eu já fico assim meio que ansiosa no bom sentido. A gente não pode usar essa palavra assim à torta e direito, mas eu me sinto feliz de pensar do momento em que eu vou parar, abrir o aplicativo da corretora e comprar os meus ativos. Isso me traz assim uma sensação de regozijo, sabe? Uma sensação de retorno. É um fruto, estou colhendo o fruto do meu trabalho, apesar de que é uma semente para o futuro dos objetivos que eu tenho a médio e longo prazo. Porque sim, haverá um momento em que, embora eu goste muito de trabalhar, haverá um momento em que eu vou querer trabalhar menos e não vou querer reduzir tanto o padrão de vida. Então, com certeza, eu preciso pensar nessa ideia lá do futuro, nessa pessoa do futuro que vai ter as suas necessidades e vai ter um pouco menos de disponibilidade para trabalhar, gerar renda ativa. Então, eu já estou pensando no futuro. Gente, esse é um momento que se tornou prazeroso para mim, como eu falei, abrir o aplicativo da corretora e fazer os meus investimentos. Gente, transformou minha vida. Antes, como que eu fazia? Pagava todas as contas e aí sempre esperando, não, esse mês se sobrar, eu vou poupar para minha reserva, eu vou investir. Quando é que vai sobrar? Me responde aí. Responde bem nos comentários quando que vai sobrar. Nunca. Se você quer poupar para o futuro, se você quer criar reserva de emergência, você tem que retirar isso antes de pagar qualquer outra despesa, mesmo que seja a alimentação, tá? Ponto número 3. Lançar as compras no cartão de crédito no mês em que elas serão pagas. Então não basta você anotar num caderno que você comprou um sofá de 10 vezes de R$ 250. Não basta. Você precisa pegar esses R$ 250, que são as 10 parcelas de 250. Você vai pegar essas parcelas e colocar em dia 25 de outubro, no cartão X, eu vou pagar 1/10, R$ 250 sofá. 25 de novembro eu vou pagar 2/10, que é a segunda parcela de 10, de R$ 250. E assim você coloca logo nas planilhas ou nas páginas do teu cartão referente ao mês em que ela vai ser descontada. Por quê? Porque automaticamente, quando tu colocar o valor da tua renda, tu já sabe que vai descontar a parcela que já foi paga. Aquela compra antecipada que você fez. Antecipada no sentido de que você já está com o bem na mão, mas você ainda não pagou integralmente por ele. Então, esse valor tem que ser retirado. Porque senão você já está usufruindo ali do bem e acaba esquecendo, já pega o cartão que tem limite e compra mais coisas, mas esquece que o bem está contigo, você está usufruindo dele, mas ele, tecnicamente, ainda não é seu, porque você ainda não o quitou, tá? Isso transformou completamente a minha vida. Fazer projeção de gastos para os meses seguintes e assim conseguir planejar novas compras. Gente, isso aqui é uma ferramenta poderosíssima para acabar com as compras por impulso. Por que eu digo isso? Já falei aqui, acho que no segundo vídeo do canal, primeiro ou segundo vídeo do canal. Ora, você tem a planilha de gastos do mês, e aí você comprou coisas no crédito parcelado. Aí você vê uma promoção de algo que eu até no vídeo eu falei do tênis. Ah, você viu um tênis que ele é muito bom, que ele é de R$ 600, ele tá por 450 e parcela de 3 vezes. Aí você quer comprar. Mas aí, quando você pega a planilha desse mês, aí você duplica ela, ou que está num caderninho, anota numa outra página, para novembro, e aqui você está pagando coisas, parcela 1 de 10, aí lá no outro mês você já coloca 2 de 10. Quando você olhar o total lá do teu cartão, você está vendo quanto você vai ter que despender de dinheiro naquele mês para pagar a fatura integralmente. Ora, ali você sabe se cabe mais uma parcela de 150 do tênis ou se não cabe. E ali você consegue olhar se é em outubro, se é em novembro, se é em dezembro, se é em janeiro, do outro ano se é em fevereiro, em que mês vai caber R$ 150 do teu cartão para o orçamento que você tem mensalmente, para a renda, aliás, que você tem mensalmente. Entende? Tu consegue olhar no futuro. E eu faço muito isso, principalmente quando eu quero comprar algo. Eu faço isso para eu saber, só vou poder comprar no mês X. E a partir do fechamento do cartão para aquele mês, mas é assim, assado. Eu já projeto como se eu tivesse comprado, mas ainda não comprei. Projetar os gastos para os meses seguintes é transformador, é fantástico e te barra para não comprar por impulso. Gente, façam isso e venham depois me contar nesse vídeo se isso não mudou o seu jogo. E o último, quinto e último, também muito bom, por isso que eu falei que são os tops assim que eu já faço naturalmente, ter um teto de gastos por categoria. É aquele modelo 50, 30, 20, vocês já devem ter ouvido falar, quem já está pesquisando um pouco mais sobre educação financeira, procurando mudar de vida realmente, mudar sua relação com o dinheiro, já deve ter visto esse método 60, 20, 20, que é a maneira como você vai distribuir o seu salário. Eu faço de uma outra maneira hoje, mas já testei vários modelos e hoje eu estou com um modelo diferente, mas nesse modelo sim, eu tenho teto. Quanto que eu coloco na reserva de emergência, quanto por cento da minha renda eu coloco em investimentos,
Quanto que da minha renda eu coloco para lazer? Quanto que eu coloco para educação? Porque para mim educação faz muita diferença. Então, uma parcela de um curso, de uma imersão, de um evento, de livros, isso para mim faz total diferença. Então, eu tenho uma categoria educação e eu tenho um valor que eu defino todo mês para gastar com essa categoria, educação, tá? Pensando na minha melhora, porque eu acredito que a gente melhora de duas maneiras. A gente pode melhorar, assim, aumentando a nossa renda, fazendo renda extra, mas a gente vai melhorar muito mais também quando junto disso a gente coloca conhecimento, para o conhecimento trabalhar a nosso favor, né? Porque senão vai ser só um trabalho braçal e você não se multiplica para você trabalhar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas se você estuda, você encontra maneiras de fazer o teu tempo, as tuas habilidades, as tuas aptidões renderem mais dinheiro, tá? Então, sim, eu tenho um teto por categoria. Mês X é tantos por cento da minha renda para gastar com educação. Depois que eu gastei aquele valor, eu vou esperar o mês que vem cair na conta a minha renda global, mas que eu sei que uma fatia X é para educação. E quando, por exemplo, gente, isso aqui é bônus, tá? Uma dica bônus. E quando, por exemplo, eu precisei comprar uma imersão que é maior do que, e a parcela dela é maior do que o percentual que eu reservo para educação. Como é que eu faço? Eu empresto. Eu empresto não vou dizer que eu empresto. Eu cedo. Eu tiro então do lazer e cubro. E aí eu fico fazendo esse jogo de, mês que vem eu tenho X% para lazer, mas a educação tá me faltando ali R$ 50 para completar a parte de educação, porque senão vai extrapolar. Eu falei que eu ia gastar, um exemplo, vou dar um exemplo. Eu vou gastar R$ 200 com educação, mas a imersão que eu comprei é 250. E eu vou gastar 150 com lazer. Então eu pego do lazer e transfiro R$ 50 para cá. E eu gasto naquele outro mês R$ 100 de lazer e 250 de educação. Então eu equilibro, eu não puxo da minha renda principal, eu não puxo de onde eu pagaria gastos gerais, eu não puxo de lá. Eu equilíbrio entre as categorias que eu já tenho teto. Porque é teto, gente. Quando eu digo teto, é o máximo. Mas também não quer dizer, olha outra dica, não quer dizer que você tem que gastar todo aquele valor. Gaste se for oportuno para você. E se sobrar, vai para onde? Ou para cobrir alguma falha de algum probleminha que deu para o mês seguinte, ou de preferência, jogue lá na poupança, na sua reserva de emergência. Gente, 2 dicas bônus maravilhosas. E esses foram os cinco itens, são os 5 hábitos arraigados que transformaram a minha vida financeira. Se você colocar em prática, eu tenho certeza que vai transformar a sua vida financeira. E mais, se você compartilhar esse vídeo com uma outra pessoa, vai transformar a vida financeira dessa outra pessoa. Então, o convite que eu te faço hoje, transforme a vida de 2 pessoas. Compartilhe esse vídeo com 2 outras pessoas que merecem e precisam receber essas informações. Curte o vídeo, porque assim eu sei que você gostou do conteúdo. E comenta lá para mim, desses 5 hábitos que eu falei para vocês, qual deles vocês acham assim que é o primeiro que vocês vão colocar em prática? Eu quero saber por qual deles você vai começar hoje mesmo. Gente, maravilhoso fazer esse vídeo. Tem sido incrível construir esse canal junto com vocês. E se eu posso dizer o quê? Um beijo, até o próximo vídeo. E tchau.